E depois nós vamos abrir blocos de perguntas. Serão 3 blocos com 3 perguntas cada bloco. O Breno vai estar inscrevendo cada um que quiser fazer perguntas. Então, assim, se você já quer participar, ou já quer se inscrever, ou não quer deixar para o terceiro bloco, pode procurar o Breno para poder se inscrever. E nós vamos chamar aqui primeiro a Suzane Duarte. Vem cá, Suzane. Para quem não conhece, a Suzane é vereadora em Santa Luzia, tá, gente? Ela já está no 2º mandato dele. É a primeira secretária... Terceiro? Opa, que beleza! É a primeira secretária da casa, tá? E ela vai se apresentar melhor, então vamos deixar com a voz feminina. Valeu! Já tá valendo os 15 minutos. Boa noite a todas e todos também. É um super prazer estar aqui. Infelizmente eu não consegui vir nenhuma edição ainda, né? Enfim, é bom que é mais um motivo para comparecer em outros momentos aqui. Meu nome é Suzane, então. Eu sou Belo Horizontina de nascença, mas luziense, não sei se eu posso falar por opção agora sim. Minha família chegou em Santa Luzia em 84, quando a gente estava saindo de Belo Horizonte para o Conjunto Palmital. Um grande número de famílias foi para o Palmital, saindo das enchentes do Arruda, e outros tantos fugindo do aluguel. Então a minha família estava fugindo do aluguel de Belo Horizonte e a gente foi para Santa Luzia nessa perspectiva aí de uma casa própria e começar uma outra história lá. E desde esse momento que a gente chega lá na cidade, então, eu tenho uma identificação muito grande com aquele lugar, né? Em muitos momentos eu falo isso, que a minha trajetória política, ela foi forjada em vários espaços. Um deles tem muito a ver com aquele território. Um território muito marcado por esse sentimento de não pertencimento. Santa Luzia é uma cidade de mais de 300 anos, com aquela ideia ainda, ou mais do que a ideia, né? Mas uma realidade. De uma cidade que por muito tempo foi comandada pelas famílias tradicionais da Rua Direita, e a gente que estava no distrito São Benedito, e mais precisamente Conjunto Cristina e Conjunto Palmital, né, era assim, que povo é esse que não pertencia àquela cidade, era como se fôssemos invasores de um outro município. Então isso sempre foi muito marcante para nós. E para um conjunto habitacional, que com o Conjunto Cristina, pelo menos naquele momento, eu acho que ainda hoje, forma o maior conjunto habitacional da América Latina. E quando a gente assiste ali o início do filme Cidade de Deus, é como se a gente estivesse assistindo a nossa história, né, Érica? Aquele tanto de casa branquinha, igualzinha, e a terra, aquela meninada, éramos nós. A falta de água, que é outra coisa que marca a minha história e o meu imaginário, que é impressionante que é você viver dias e dias e meses sem água, é um negócio de louco. Então, um município que não acolhe, assim, essa turma que chega para esse lugar com o sonho da casa própria, mas ainda tem que lutar para se falar, não, nós somos dessa cidade também, né? Então, esse território marcado por esse não lugar, pela falta de direitos, mas ao mesmo tempo um território marcado por muitas lutas, as lutas das associações de bairro, a luta contra a fome, a luta pela organização dos times de futebol, enfim, de tantas e tantas mulheres, também essa luta por falar que aquele lugar não era só aquela descrição que a Glória Lopes fazia na Itatiaia na época, marcou muito essa minha trajetória, né? Eu falo isso porque também é alguma coisa que marca a nossa história. Quem é da região metropolitana sabe, o programa da Glória Lopes, como tantos outros da Itatiaia, tem um papel muito forte de trazer um estigma de muitos lugares, né, da região metropolitana. E a gente do Palmital sempre teve esse estigma do lugar da violência, que todo mundo matava, brincava, né? A gente matava de manhã, já tinha um amarrado para ser morto à tarde. E isso era muito construído também por essa mídia. E aí esse programa teve muito essa presença também nesse imaginário, dessa construção desse estigma do Palmital. Lá também foi um lugar que a trajetória na Igreja Católica, essencialmente ligada
aos grupos de fé e política, pastoral da juventude, muito embebidos assim na proposta da teologia da libertação, foi me forjando também enquanto militante, que eu acho que coincide com muitos e muitas de nós, talvez de outras gerações aí, da militância de esquerda, seja no PT ou em outros partidos ou em outras frentes, né? Essa presença aí também nos movimentos de fé e política. Então, eu tenho uma história muito ligada a isso, e que vai então me possibilitando pensar em outras escolhas que para minha história familiar é quase impensáveis, né? Eu fui a primeira a acessar a universidade no momento que não tinha nenhuma política que depois a gente pôde ter com os nossos governos Lula e Dilma, né? Era um momento que você não tinha ProUni, não tinha cota, não tinha nada. E eu fui uma das primeiras daquele bairro que conseguiu acessar, vindo mesmo de escola pública, mas conseguiu acessar o espaço acadêmico, e que eu era muito motivada por esses espaços onde eu estava ali vivenciando. Da pastoral, já do PT, já nos movimentos a favor do conselho tutelar, na luta pela moradia, na luta pelo transporte público, e fui percebendo que acessar o espaço acadêmico era ter mais um instrumento dessa luta. Nesses espaços todos que eu agora nesse momento brevemente estou relatando, eu acho que eu ainda não sentia tão explicitamente, tão nitidamente qual é o peso do patriarcado e do machismo sobre nós. Eu acho que eu ainda vivia um mundo meio iludido, assim, sabe? De que a gente tinha espaço, que eu era, enquanto mulher e mulher jovem naquele momento, eu tinha um protagonismo. E aí foi vivendo mais a vida orgânica do partido. E vindo para esse espaço institucional da democracia, esse espaço institucional da política, que é o espaço do legislativo, ou esse espaço, pelo menos, das disputas políticas, é que eu fui percebendo de uma forma mais nítida o que é esse peso do patriarcado sobre nós. Eu acho que ele estava mais escamoteado, mais escondido, não que ele não existisse, nas minhas outras trajetórias, sabe? E nesse momento das disputas, como eu dizia, seja na disputa interna no partido, seja nas disputas eleitorais e no campo do legislativo, aí ele te bate mais de frente, né? Assim, o que é ser mulher nesse lugar? E os grandes desafios que a gente tem. E aí eu não tenho temor nenhum de dizer que essa vivência dessas disputas internas no partido foi me evidenciando isso, como a gente tem um discurso que se diz ou se coloca como progressista, antenado, atualizado, mas que na prática é outra jogada, né? É outra vibe, assim. De fato, a gente não tem os mesmos acessos à partilha econômica, vamos dizer assim, outros financiamentos de campanha. É uma disputa muito sangrenta, muito desleal, seja a questão dos pads, de estar aí à frente dos diretórios, das executivas. As mulheres que acabam tendo algum respaldo diante do grande poder interno do partido é aquelas que mantêm o jogo do patriarcado. Porque infelizmente tem companheiras que fazem esse papel, né? De manter esse jogo. E aí a gente vai para uma disputa que é isso, até disputar com outras companheiras que, ao invés de tentar romper, elas acabam permanecendo nesse ciclo aí. Então, isso para mim é muito doído, assim, e de perceber quais as alternativas, quais os instrumentos, as estratégias a gente vai construindo para quebrar isso dentro do partido. Que ele vá para além de uma retórica e, de fato, ele aconteça, assim. E no espaço do parlamento, que foi o espaço que eu experimentei até hoje, eu já experimentei o espaço do executivo como secretária, como gestora da política de assistência e direitos humanos no município, mas eu tenho um acúmulo maior no espaço do legislativo. Também um outro lugar que se evidencia assim, de uma forma muito violenta, nem sempre explícita, muitas vezes ali nas entrelinhas, o que é ser mulher nesse lugar. Seja porque somos minoria ainda, seja porque a proposta até arquitetônica, ela nunca fez uma previsão que nós estaríamos ali também, né? Quando eu fiz a experiência do primeiro mandato, por exemplo,
foi quando eu fiquei grávida da Elis, que é uma menina de 10 anos que está aqui. E aí foi um momento também que eu estava fazendo uma reflexão muito mais aprofundada sobre o que é o corpo da mulher nesses lugares. O nosso corpo tem que estar nesse lugar porque é a nossa identidade, porque o corpo já é um lugar da panfletagem, já é um lugar de dizer, né? Ele já traz um discurso. E aí o corpo de uma mulher grávida nesse lugar, ele é quase que uma afronta. Quando eu cheguei a primeira vez naquele parlamento, eu era uma afronta porque eu era uma jovem vindo da periferia do Palmital, que era um não lugar na região metropolitana e em Santa Luzia, para aquele espaço que sempre foi pensado para os homens brancos da rua direita de Santa Luzia. Então eu já era uma afronta. Eu já era uma afronta porque naquele momento eu era a única que tinha curso superior, diante de tantos homens, né, de poder. E quando eu fiquei grávida era uma outra afronta. Como essa mulher menstrua, como essa mulher tem prazer em transe e tem filho nesse lugar que é pensado só para os homens, né? E isso ficou muito evidente para mim quando um jornal da cidade, né, aqueles jornais de cidade de região metropolitana que a gente sabe como é que eles são, eles gostavam de fazer muitas charges. Eu fico com raiva de mim porque eu não guardei essa charge. Eu gosto sempre de fazer esse relato também, para mostrar o que é, que acho que ele simboliza muito o que é ser mulher nesse espaço. Era uma imagem assim nessa charge, eu em frente a um espelho, e era um ano antes do processo eleitoral municipal. O meu reflexo no espelho era, né, eu usando uma roupa social com uma faixa, porque havia uma possibilidade de eu tentar disputar o executivo, e a minha imagem do lado de cá era de barrigona e tal, mas uma lingerie super sexy, cinta liga e chicotinho. Que era, assim, era isso, né? De novo dizer que sempre parece que nós acessamos esses espaços pela via da sedução e do corpo usado de uma outra forma. Não um corpo com um discurso libertário, emancipador, mas um corpo que sempre é esse objeto, essa mercadoria e essa questão do sexo como a única forma da gente acessar esses lugares, né? E aí essas coisas foram me estapeando, falou, olha, eu preciso incorporar um outro discurso aqui. Porque quando eu comecei nesse espaço institucional, isso para mim é muito forte ainda, de falar desse lugar das juventudes, da periferia, mas aos poucos eu fui me formando também, me forjando enquanto alguém que enquanto mulher, eu preciso ter um discurso e uma narrativa feminista. Isso para mim é mais recente, porque eu fui percebendo que, e a vida foi me trazendo isso como algo muito emergente, urgente, de que nesse lugar dentro do partido, nesse lugar no parlamento, nos movimentos sociais, é necessário urgente essa fala e essa defesa feminista, né? E algumas coisas que têm alimentado muito, eu acho que não é novidade para ninguém, né? A gente compartilha talvez esse mesmo sentimento, como que dentro de alguns partidos, eu sou do Partido dos Trabalhadores, isso tem sido muitas vezes angustiante fazer essa discussão. Porque diante de tudo que a gente tem feito, a gente até dá conta de valorizar muito bem o que nós trouxemos e possibilitamos e contribuímos de bacana para esse país, mas a nossa reflexão sobre não vou falar um palavrão, mas assim, as melecas que nós fizemos, a gente não dá conta, né? E a gente não dá conta de perceber que não necessariamente a gente tem que continuar sendo protagonista ou vanguarda, que tem outras forças de esquerda que têm nos ensinado muito, que têm trazido outras possibilidades de construção coletiva, e a gente ainda numa situação de prepotência não dá conta de fazer esse diálogo. Mas é esse diálogo com outras forças de esquerda que vão para além dessa história que eu admiro, mas eu sei que a gente precisa de avançar do PT, que tem me alimentado. Eu tenho conseguido ter mais motivação fora do que dentro, seja nas atividades da partida, seja nas atividades com a gabinetona, seja atividades com as mulheres das ocupações urbanas, das mulheres que estão aí construindo um espaço cultural. Eu sou educadora, sou formada em História pelo UFMG, né? Pois é algo que para mim é muito importante, mesmo com essa vida louca. Eu busco não descuidar desse que vereador a gente está, né? A minha profissão é ser professora.
e aí inclusive eu atualmente estou fazendo mestrado em educação, que tem sido um lugar de alimentar essas utopias, de fazer outras leituras da realidade a partir de teóricos e teóricas, né, para a gente compreender isso tudo. Mas essa convivência, essa relação em parceria e rede com outras mulheres de outros espaços de esquerda tem me enriquecido e aí não tem deixado a bola cair para a gente continuar nesse momento de golpe que nos exige muita resistência, né? Não tem outra palavra, estamos aqui o tempo inteiro para resistir. E eu sei também que espaços como esse, do Terça Esquerda, ele vem muito imbuído disso, que formato de resistência a gente tem que ter agora. Porque é um momento sisudo, é um momento que também tira muito brilho, mas eu acho que tem muitas experiências na região metropolitana e Belo Horizonte de uma forma muito carinhosa, que nos mostra que através do lúdico e da cultura é possível fazer essa resistência, né, que ela seja encantadora e cheia de boniteza, como diria Paulo Freire, e nesses dias a gente tem lembrado aí da sua grande obra e seu grande legado, né? Como a gente pode fazer essa resistência com muita boniteza? É algo também que permeia assim, o meu jeito de ser e pensar, o meu agir enquanto militante, alguém que tem um mandato. Eu tenho muita resistência a entrar em algumas lógicas que infelizmente muitos companheiros e companheiras estão, de que só vale o cálculo matemático eleitoral, as mesmas receitas de sempre para somente permanecer nos espaços de poder, está terminando? De não conceber os mandatos como espaços educativos, isso para mim é muito caro. A gente conseguir uma reeleição e permanência nesses espaços tem sim o seu valor, mas eu acho que, e principalmente nesse momento tão singular, é muito importante, necessário e urgente que a gente conceba a possibilidade de ter esses mandatos como instrumentos educativos, né? Educativos para a cidadania, de uma outra forma de fazer democracia. Boaventura Souza Santos também teve com a gente aqui recentemente, no primeiro semestre, e ele falava muito desse revolucionar a democracia, que eu acho que a gente tem que ter esse papel de pensar outros formatos. A democracia representativa, teve um momento até eu achei que ela estava esgotada. Eu hoje repenso, ela tem seus limites, mas ela ainda é necessária. Mas ela sozinha não faz nada. E ela tem que estar aí junto com outras formas de fazer democracia, né? A democracia direta, a democracia participativa, ela tem que estar a serviço disso. E não com o fim em si mesmo, assim, ou em si mesmo. Bom, nesse primeiro momento eu queria assim, compartilhar com vocês, com cada uma e cada um, o que tem sido as minhas motivações, o que eu percebo então de grandes desafios, e aí, como eu disse, eu tenho trabalhado mais, seja teoricamente, em termos de reflexão, o que é estar nesse lugar enquanto mulher. Recentemente eu participei de uma formação com a professora Marlise da Federal, com outras companheiras, e aí para finalizar, ela falou, olha, não sejamos ingênuos, né? Você estava lá com a gente. Esse Estado moderno, e aí o Brasil também formado nessa concepção do Estado moderno, ele tem um tripé que é o liberalismo, que marca muito o indivíduo e a individualidade, o capitalismo e o patriarcado. Aquela proposta contratualista, ela só se deu no campo, o contrato sexual não se deu. Nós mulheres continuamos sendo objeto desse contrato e não sujeitas e protagonistas. Então eu acho que é desses lugares, dessas reflexões que eu venho compartilhar essa noite com vocês. Obrigada. Obrigada, Suzane. Tá. Cara, eu não sei se as mulheres presentes têm essa mesma sensação, mas é muito bom ouvir que, mesmo a despeito do patriarcado, a revolução vem do ventre. E não é de ventre barrigudo, não, mas é de ventre que gera vida. Então, assim, a gente está para somar, e não para tomar lugar ou disputar lugar. É um sentido do feminismo que precisa ser exaltado, né? Não para disputar lugar com o masculino, mas para somar. E a nossa segunda voz de hoje, também mulher, lindíssima,
Marília Campos, deputada estadual pelo PT, né? Foi prefeita 2 vezes de Contagem, está na sua 2ª gestão, iniciou como vereadora, conquistou espaço, né? Vem cá falar um pouquinho com a gente. Suzana, se quiser sentar na frente, uma vez que já responde. Oi, gente, boa noite para todos, para todas. Felizmente eu conheci o Bar do Curim, já comi a berinjela, deliciosa. E eu acho, Suzane, que você falou desses novos formatos políticos de organização. Esse também aqui é um novo formato, né? Eu já participei da Sexta Valente, lá a gente bebe, come, encontra amigos e fala de política. E aqui também me parece que é esse espaço, né? Onde as pessoas conversam, compartilham experiências. E eu quero então agradecer a oportunidade de estar aqui para me apresentar, né? Eu fui chamada para... Eu queria falar assim, eu queria falar sobre o que está acontecendo no Legislativo hoje, né? Mas aí insistiram que a gente tinha que falar sobre a questão das mulheres, sobre a questão do feminismo. Eu falei, então, vamos colocar aí sobre as mulheres em Minas e na região metropolitana. E eu e Suzane, a gente compartilha muito, principalmente agora que eu estou no Legislativo, mas a gente compartilha muito os problemas da região metropolitana. Mas antes de chegar na região metropolitana, eu quero dizer para vocês que eu já tive várias experiências de participação política. Eu iniciei no movimento social, movimento estudantil, depois presidente de sindicatos bancários, né? Tem aqui uma geração da minha época, Marco Aurélio, Geraldo, Marquinhos, né? Depois eu trabalhei no banco 18 anos, já posso me aposentar, mas ainda não me aposentei. E hoje eu já fui vereadora, prefeita, 2 mandatos e agora deputada estadual. E uma coisa que eu queria iniciar dizendo é que se é difícil para as mulheres conviver com a discriminação, com o preconceito, com as violências no mercado de trabalho, na política é mais difícil ainda. Porque na política é um espaço de poder, de decisão, de comando, de discutir o destino da vida de uma cidade, do estado, de um país. Portanto, é um espaço com muita disputa, né? Então, esse é um espaço privilegiado, onde a gente sente, de fato, a discriminação que pesa sobre as mulheres. É difícil chegar, né? E é muito difícil ficar. Então eu queria iniciar dizendo isso, e não é à toa que a gente tem uma subrepresentação muito grande. Nós não chegamos a 11, 12% nos legislativos, né? E a primeira defesa que eu faço é que quando as pessoas dizem pra gente que o sistema político não nos representa, em particular as mulheres, porque somos maioria da população, mais de 50% da população, e não chegamos a 11% nos legislativos em termos de Brasil. E a gente que defende um projeto democrático, todos aqueles que defendem um projeto democrático, só vamos ter de fato a democracia se a gente tiver uma representação mais distribuída. Então, as mulheres têm que estar mais representadas na política para que a gente, de fato, chegue a ter uma democracia, de fato, consolidada. Então, eu quero chamar a atenção porque a gente sempre fala, eu defendo que as mulheres ocupem o seu espaço, eu defendo que as mulheres estejam mais na política, eu defendo que as mulheres não sejam discriminadas no mercado de trabalho, mas na época da eleição a gente sempre escolhe os homens, e é neles que a gente trabalha para eleger, é neles que a gente vota, e é claro que eles têm que estar no parlamento, mas se a gente quer de fato
um projeto democrático consolidado, a gente tem que ter mais mulheres na política. Então eu quero aqui saudar a Suzane, que é um exemplo de mulher, porque é claro que é importante que as mulheres disputem esse espaço, tenham mais visibilidade, né? Eu, por exemplo, sou daquelas que sou secretária e falo, olha, a Dilma estava na presidência e agora a Dilma saiu, mas nós temos 4 mulheres, uma no Supremo Tribunal Federal, outra no Ministério Público, na Procuradoria-Geral, outra na Advocacia Geral da União e outra no STJ. Então as mulheres estão no comando, pelo menos com grande destaque, no sistema judicial. Eu acho que isso aí é muitíssimo importante, porque a gente constrói novas referências e referências femininas nesses lugares. Agora, eu não estou discutindo se eu concordo ou não, se eu aprovo ou não a política que elas estão defendendo, mas isso é importante também, que as mulheres estejam nos principais postos de comando, seja no judiciário, seja no executivo, no legislativo, nos comandos das empresas, porque culturalmente nós fomos educadas para ocupar o espaço doméstico e quando estamos em público nos é reservado o silêncio. Então eu diria que a gente tem avançado muito nas nossas lutas, nas nossas conquistas, mas temos muitos passos ainda para conquistar. Então eu abro dizendo que eu sinto muito orgulho da minha trajetória, de ter chegado onde cheguei, e fico muito orgulhosa das mulheres que ousam disputar o espaço público, fazendo a diferença, defendendo em particular as políticas de esquerda, as políticas sociais, o socialismo, o humanismo, para contrapor a todo esse retrocesso que a gente vive, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? Então, queria dizer também que a minha experiência, eu tive uma atuação no movimento sindical, e a Dora está aqui, vários que estão aqui me acompanham, mas nunca uma experiência que se pautou pela organização e mobilização apenas de uma categoria, mas sempre uma experiência sindical muito comprometida com a realidade das cidades. E tanto é que na época do sindicalismo bancário, na época que surgia a AIDS, a gente colocou uma camisinha no pirulito da Praça 7 para discutir a questão da prevenção e compramos na época uma grande briga com a Igreja Católica, mas esse era o papel do movimento sindical, de discutir a cultura, de discutir valores, né? Então a gente sempre fez essa discussão mais abrangente. E na minha atuação política, como vereadora, como prefeita, sempre procurando uma articulação metropolitana, é claro, muito vinculada à questão local. Mas a gente sabe que os problemas de um município, eles são problemas que extrapolam as fronteiras do município. Então o problema da mobilidade, o problema da segurança, o problema da saúde, ele migra de uma cidade para outra, né? E a gente se resumir a um município e pensar soluções somente municipais, certamente nós não teremos condição de resolver. Então governar, por exemplo, Contagem, foi uma experiência muito rica, porque toda a minha estratégia de governo foi pautando a nossa mobilização, pautando a organização local para influenciar a realidade metropolitana e dessa forma tentar resolver os problemas do nosso município, fazendo essa articulação mais metropolitana. E agora, como deputada estadual, eu também não fujo muito dessa estratégia metropolitana, porque eu sou uma deputada que tive 76 mil votos, 62 mil votos só na minha cidade, que é Contagem, e o resto espalhado aqui no cordão da região metropolitana. Então eu não fico viajando para todo o interior de Minas Gerais, nas 853 cidades, mas concentro a minha atuação não apenas em Contagem, mas em Ribeirão das Neves, em Betim, em Sarzedo, em Mário Campos, nesse colar da região metropolitana. E estou tendo a oportunidade, em primeiro lugar, de fazer uma representação
de demandas coletivas da região metropolitana. E tenho visto problemas como o saneamento, como a questão do transporte, como a questão de segurança, como um problema crucial para ser resolvido na região metropolitana. Então não dá para discutir o transporte somente em BH, fazer uma licitação de transporte discutindo só com BH. Para resolver o problema do transporte BH, tem que ser pensado em todas as cidades que estão na região metropolitana, para a gente ter uma política articulada. Então, na Assembleia Legislativa também, eu tenho me dedicado a essas causas metropolitanas, até como continuidade de uma experiência que eu tive ao governar Contagem e levando toda essa experiência para a Assembleia Legislativa. E para, eu não sei quanto tempo que eu ainda tenho. Você tem 10 minutos. Uai, só falei 5? Então tô. E eu queria dizer assim que eu também tenho me dedicado muito no mandato de deputada estadual a discutir as questões conjunturais, em particular a questão das reformas, do desmonte que está sendo feito por esse golpista que é o Temer. Quando ele veio com a emenda constitucional 95, que a gente sabe o que ela representa, que na verdade é a política de congelar e reduzir os benefícios das políticas de saúde, das políticas educacionais, da assistência social, e com isso a gente prejudica o conjunto da população brasileira que precisa das políticas públicas, mas em particular os prejuízos são maiores e impactam mais a vida das mulheres, né? Então eu tenho me dedicado a discutir essas questões conjunturais, não apenas pelo meu compromisso que eu tenho, né, em me contrapor a essas políticas liberais, neoliberais, mas também por ser uma feminista e por sentir que a causa das mulheres nessa conjuntura estão muito mais seriamente comprometidos os direitos das mulheres em função dos ataques que estão sendo desfechados em relação às políticas sociais, como também a questão da reforma trabalhista, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e que, na minha opinião, o impacto que vai ter no médio e longo prazo, não apenas sobre a vida dos trabalhadores, que é um profundo retrocesso, está ali o Jairim, né, que é um lutador do movimento sindical, da CEMIG, né? A reforma trabalhista, ela impacta muito, eu não vou discutir os pormenores da reforma trabalhista, mas em particular na vida das mulheres, na minha opinião, eles querem devolver a mulher para dentro de casa. Porque ao precarizar o trabalho, ao você colocar jornadas flexíveis, por exemplo, o contrato intermitente, uma mulher que tem casa, que tem filhos, dificilmente vai dar conta de trabalhar, não é? Nesse tipo de contratação coletiva e conseguir ou cuidar da casa ou cuidar dos filhos, tarefas que são muito reservadas às mulheres. Então nós estamos tendo também um retrocesso nessas reformas, porque volta a gente às condições de tempos anteriores, e não é à toa que o lema do presidente, né, de chamar as mulheres, não de belas, para mim não está xingando, isso para mim é elogio, né? Belas, do lar também não tem problema, desde que do lar não seja uma imposição, seja uma escolha da mulher, ou não seja uma imposição da realidade social e econômica. Mas daí colocar o adjetivo recatada, não é? É você colocar valores de uma época muito antiga, que as mulheres de fato viviam nessa condição, e quando ele vem com a reforma trabalhista, tudo se casa. Bela, recatada e do lar, num contexto de reforma trabalhista, onde vai tirar a mulher do mercado de trabalho, portanto, o seu direito de emancipar, não é? De ser protagonista da sua própria vida, não é? Colocando ela
dentro do espaço doméstico e tirando ela do espaço público. Então, se isso poderá acontecer, e se hoje a gente já tem uma subrepresentação das mulheres na política, certamente teremos ainda menos condições nesse processo de representação, porque me parece claro que o retrocesso desse governo não é apenas o retrocesso econômico, não é apenas um retrocesso democrático, não é apenas um retrocesso político, é um retrocesso de valores, um retrocesso ideológico, né, tanto reservado aos homens, mas também às mulheres, as questões dos direitos, as políticas de igualdade de forma geral. E não é à toa que, por exemplo, as políticas hoje LGBT, né, saíram da Assembleia, estava um senhor debate, né, na Comissão de Educação, puxado pela Comissão de Educação, discutindo a questão da família, não é? Contra a discussão de gênero dentro das escolas, esse debate, né, que reúne todos os ideais dentro da escola sem partido, que a gente está aprofundando cada vez mais nesse debate, sabe a que ele serve. Então, nessa conjuntura também temos a reforma da Previdência, que me parece que estão querendo desistir dela, mas a gente não pode dar fôlego, porque eles podem voltar com ela a qualquer hora, porque esse tema, na hora que a gente acha que ele vai cair, ele pega fôlego, não cai e continua implantando a sua agenda, né? Que na verdade tem significado uma agenda de um profundo retrocesso, de retirar direitos, favorecendo sempre aqueles, né, donos do poder, com muito dinheiro, com muita riqueza. Certamente o Brasil que eles estão reservando é um Brasil com muito empobrecimento, com muito desamparo, com muita desigualdade social. Nos resta o quê? A esperança, né? Para concluir, porque a gente fala muito dos problemas, mas a gente tem que falar no que a gente se ancora para não desistir, no que a gente se ancora para não voltar para casa. A gente tem que se ancorar, em primeiro lugar, na nossa trajetória, porque a gente não está começando hoje. Nós temos uma trajetória de quem enfrentou o regime militar, uma trajetória de quem construiu a CUT, uma trajetória de quem construiu o PT, com todos os problemas que tem o PT. Eu sou do PT, eu fico no PT e vou lutar para que o PT seja resgatado, para que ele esteja sempre defendendo os interesses daqueles que de fato precisam das políticas e de um Brasil democrático com mais justiça social, né? Então, nos resta o quê? Ter esperança, não ficar de pijama, não ficar só na internet, a gente ocupar as ruas. O nosso mandato, ele faz isso, né? Nas reformas da Previdência, nas reformas trabalhistas, na PEC, na Emenda Constitucional 95, o meu mandato foi para a Praça 7, esteve em Ribeirão das Neves, esteve em Santa Luzia, esteve nas todas as cidades da região metropolitana, discutindo com a população, discutindo com a periferia. Porque, olha, para concluir mesmo, né, que meu tempo já estourou, o feminismo que eu defendo é um feminismo que luta contra a discriminação, contra as violências, mas é um feminismo que tem que dialogar com as mulheres da periferia. E as mulheres da periferia, a gente só consegue dialogar se a gente pegar a vida real delas. A vida real delas é o quê? Para elas poderem trabalhar, tem que ter creche. Para elas poderem trabalhar, o filho tem que ter onde ficar. Então a nossa bandeira tem que ser educação infantil. Nós não podemos deixar de defender essa bandeira, né? Assim como o direito à educação, para que elas tenham mais oportunidade, para que elas se profissionalizem. Então eu vejo ainda o feminismo dialogando muito com os setores médios da população. E para a gente a trazer mais mulheres para a vida política, né, para o movimento social, para termos mais representantes mulheres do povo, nós precisamos dialogar e representar a
as demandas que as mulheres do povo, as mulheres mais populares, querem de fato que a gente represente. Aí sim, nós teremos mais mulheres no movimento estudantil, mais mulheres no sindicato, mais mulheres nas prefeituras, mais mulheres nos legislativos estaduais e federais. É isso que eu tinha para falar à disposição. Coisa linda, gente. Então, obrigado, meninas. Não, fica quieta aí. Obrigado de verdade. Sabe, isso é um acalento pro coração da gente. Entender que são mulheres de resistência, são mulheres de luta, né? Vocês não começaram realmente agora. E eu acho que ainda tem muito para fazer. Então não vamos esmorecer, como diria minha avó, que é outra guerreira. E a gente vai abrir agora para as perguntas, né? As inscrições já estão até encerradas. Quem tinha que falar, falamos, né? A gente pede a compreensão de todos, né? A maioria aqui vem de um cenário político, então a gente gosta de microfone e a gente gosta de fazer uma resenha para fazer uma pergunta, mas a gente vai ser polido e a gente vai ser respeitoso com todos os presentes, afinal de contas, são 9, né, inscritos para as perguntas e as meninas ainda têm, né, o tempo de resposta. Então vamos ser assim, bem sucinto nas perguntas que serão feitas. E o Breno vai chamar as 3 primeiras perguntas. Vocês anotem, por gentileza. Se a pergunta for direcionada, ok. Se ela não for, sintam-se à vontade para falar, né, do que vocês já atuam no campo de cada pergunta. E vão ser feitas as 3 perguntas e depois vocês respondem. A gente vai dar, assim, 5 minutinhos de resposta, né? E vamos ser sucinto para as perguntas, ok? Boa noite. Bebel, na verdade a gente ainda tem espaço para mais uma pergunta. Se alguém surgir algum assunto e quiser se inscrever, ainda tem mais um espaço aqui. Então o primeiro que se inscreveu foi o Samuel. Samuel, por favor. Boa noite, obrigado pela presença das duas. Marília, você já teve meu voto algumas vezes, né? Eu queria fazer primeiro 2 colocações e depois vou fazer a pergunta. A primeira colocação, eu queria lembrar, Suzane, você falou que é professora. E eu queria dizer que, graças a Deus, os meus cursos superiores foram pagos através de horas-aula da minha mãe, que é professora, né? Então a gente queria lembrar da necessidade do ensino nesse país, do incentivo à educação. Suzane, agradeço. A segunda questão. Eu sei, Marília, que você está trabalhando muito agora com a questão de Vargem das Flores, que está uma questão muito forte, né? Isso é mais um desrespeito desse nosso governo federal, que se propôs a privatizar, inclusive, a nossa água, né? Eu queria dizer, eu sou petroleiro, trabalho na Regap, né? E nós estamos vivendo ali a pior gestão que eu já vi, de perda de direitos, de perda de estabilidade e de visão de que a qualquer momento tudo lá pode ser privatizado. Sabe, há mais tempo nosso colega Guilherme Estrela, que foi presidente, foi diretor na Petrobras, falou com a gente o seguinte: a Petrobras é uma visão de um processo de desenvolvimento nacional. Nós estamos vendo, nós estamos abandonando esse processo. Eu gostaria depois que vocês comentassem. E finalmente a pergunta, rapidamente. Vocês falaram algumas questões sobre direitos de mulheres. Eu queria expandir isso um pouco. Nós estamos falando de região metropolitana de Belo Horizonte. Então nós estamos falando de negros, nós estamos falando de favelados, nós estamos falando de mulheres que são pessoas em situações de carência, né? Nós estamos vendo essa extinção de alguns direitos, né, algumas políticas públicas e de direitos aí, que certamente atacam muito mais as populações que estão em região de risco, né? A atuação de vocês, teoricamente, é uma atuação local. Eu gostaria de saber como expandir essa atuação para o âmbito nacional, falando com relação às políticas públicas. Muito obrigado, gente. Desculpa o tempo.
Agora é o Magela. Boa noite a todos e a todos. Eu moro no bairro Nova Cinta, do outro lado da cidade. Tinha muita curiosidade de conhecer esse espaço. Parabéns, que prolifere por toda a cidade, por toda a região. É uma forma muito criativa de fazer o debate político. Eu frequento o Sexta Valente. Bom, e a minha questão é a seguinte. Eu fico muito impressionado, por exemplo, com a marcha LGBT, que colocou 100 mil pessoas na rua recentemente. Eu estava em Brasília quando ocorreu a Marcha das Mulheres Negras. 50 mil mulheres, inclusive elas botaram abaixo um acampamento militarista que estava há meses acampado aí na esplanada dos ministérios. Nós temos a juventude, nós temos a questão racial. Como é que a gente consegue dar um salto da luta identitária, né, para a proposta de transformação mais geral do país? Isso é fundamental. Acho que é uma reflexão necessária para a gente não ficar apenas no gueto e esses eventos, eles superarem a estética, apenas o padrão estético, né, a alegoria, mas se engajarem na libertação, na emancipação que é necessária na construção de uma sociedade igualitária. Obrigado, Magela. E agora, para encerrar o primeiro bloco, nós vamos chamar aqui o professor Newton, que vai fazer sua pergunta também, e aí a gente devolve a palavra para as nossas convidadas, para elas fazerem as colocações delas. Antes da pergunta, eu queria dizer, desde que a Bebel falou que é para ser sucinto, eu estou nervoso, porque eu sou professor de história. Como é que um professor de história consegue ser sucinto, né? Mas eu vou tentar. Eu estou na direção da Escola Municipal Milton Campos, vizinha lá da sua escola lá, Pedro Guerra. E a gente na direção está sentindo uma situação nova, em função do golpe, da crise, né? Aí a gente percebe que é uma crise econômica, é uma crise social, mas é mais do que isso, tem afetado bastante as nossas famílias. E aí, quando vocês falavam, né, eu me lembrei de uma outra situação mais antiga que tem alimentado a minha preocupação atual, e eu queria fazer a pergunta a partir disso. Dados do IPEA de 2000, pesquisa realizada em 99, final do governo Fernando Henrique, informava que o Brasil era o país mais desigual do mundo. A pobreza extrema no país era de 10%, se eu não me engano. É um padrão muito alto de pobreza, né? E aí eu me lembro que eu fui fazer uma pesquisa, era pesquisa de mestrado, e era sobre a criança da Bolsa Escola. Aí em 2002, eu fui até a secretaria levantar dados. Aí eu descobri que das famílias beneficiadas, 68% eram monoparentais femininas. Ou seja, a maioria dos pobres no nosso país são mulheres e crianças e adolescentes, né? E a partir disso, né, Lula ganhou as eleições, depois Dilma, a gente viu um conjunto de políticas que fortaleceu, né, essas mulheres. Aí a pergunta é a respeito desse outro lado, né, da política. É quem se vê obrigado a chefiar uma família sem os recursos necessários, sem as condições necessárias para poder, de fato, exercer, né, essa administração da vida doméstica, sem os recursos para alimentar, né? Porque a pobreza extrema não permite a pessoa que alimente, né, de acordo aí com as calorias necessárias. Aí minha pergunta é essa, né? Como duas mulheres que estão na política encaram esse desafio,
porque quem está na política é mulher ou é trabalhador, se projeta, né, ou faz projeto pensando nos seus companheiros, né? Como fazer política para as mulheres na atual conjuntura? Obrigado, professor. Vocês têm uma preferência? Quem quer começar? Podem ficar à vontade. Eu vou ser rápida, assim, tentar... Eu sou presidente da Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa. Nós estamos, anotem aí, vou fazer um comercial. No dia 21, 16h30, nós vamos fazer o debate sobre os direitos sexuais e reprodutivos. A gente coloca esse nome assim, gente, porque isso aqui, ó, se eu falar que nós vamos discutir o aborto, né? Então a gente coloca esse nome bonito, assim. Então, os direitos sexuais e reprodutivos. No dia 27/9, 16h30, mulheres privadas de liberdade. No dia 4/10, 16h30, mulheres nas ocupações urbanas. Isso é só para dar um exemplo, porque eu falei em esperança, mas a gente tem que falar também dos movimentos sociais, das mulheres que ocupam as ruas, das mulheres que lutam nas ocupações. Eu tive a oportunidade agora de visitar a ocupação lá do prédio, antigo prédio que era a Secretaria Estadual da Saúde, e é impressionante, a Carolina Maria de Jesus, a quantidade de mulheres, se não grande maioria das mulheres, acho que maioria são mulheres que estão lá. Então a gente vê nessas lutas todas, seja a luta do saneamento, seja a luta da moradia, seja a luta da saúde, para garantir o remédio na farmácia, para garantir a vaga da escola do filho, na educação, é a mulher que está na frente disso aí tudo. Eu quero dizer que essa comissão especial de mulheres é um avanço institucional. Sabem por quê? Porque lá na Assembleia nós não temos espaço para disputar essa agenda feminista. Não tem espaço para fazer essa discussão, porque isso é uma discussão menor. Então, quando a gente conquista a Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa, é para garantir que, primeiro, as temáticas que são próprias das mulheres tenham espaço naquele espaço político. Segundo, é muito importante disputar da visibilidade à temática, porque através da temática e da disputa da agenda que a gente disputa a política pública para as mulheres, que a gente disputa orçamento para as mulheres. Então isso é muito importante. Alguém perguntou, não sei mais, né, sobre essa questão das políticas. Nós temos que ser capazes, nessa conjuntura, de ter uma articulação nas ruas, mas ser capazes também de articular institucionalmente para fazer avançar as nossas políticas. Lembrando que os grandes retrocessos hoje que a gente tem no país, ele tem sido garantido pelo Legislativo Federal, Senado e também Câmara dos Deputados. Então eu falo isso porque hoje o movimento social, é claro que ele tem que priorizar, Jairinho, as ruas, não é? As praças, mas ele também tem que ir para dentro do espaço institucional para disputar lá, porque o retrocesso tem acontecido muito lá dentro, né? Essa questão das lutas identitárias, eu acho elas muitíssimo importantes, não é? Você organizar os segmentos da população. Existem inclusive aqueles, eu tenho uma estagiária que fala que a questão da mulher não pode ser considerada uma luta identitária, porque as mulheres são a maioria da população, né? Então não pode ser considerada como uma luta identitária. Mas essa questão das lutas identitárias tem que estar profundamente articuladas
com as questões sociais, com as questões das políticas gerais, porque senão ela não soma no esforço de derrotar o retrocesso que está. Então, LGBT, por exemplo, só tem sentido para mim essa luta LGBT, né, defender os direitos desse segmento da população, se ele estiver profundamente articulado com um projeto geral, democrático, popular, né, de um Brasil que de fato enfrente a desigualdade social. Acabou meu tempo. Queria cumprimentar a Andréia, companheira que está aí concorrendo à Secretaria de Mulheres do PT, Alisson, que agora está lá em Santa Luzia também. Tentar ser rapidinho aqui. Quando o Samuel traz esse desafio dessa atuação na região metropolitana, dessa atuação local e regional, como é que a gente traduz, né, nos nossos lugares esses projetos todos que a gente tem, como é que a gente faz essa articulação? E considerando esse momento do golpe, que atinge, mais uma vez, de uma forma muito focada, né? De uma forma muito seletiva, os pobres, as pobres, negros e negras, juventudes. A gente já assiste há algum tempo o encarceramento em massa, que já é esse processo seletivo, e que a gente assiste isso também na região metropolitana. Aí é de fato esse desafio de pensar localmente essas pautas que são maiores, assim. E mesmo algumas pautas que no primeiro momento parecem que tem uma questão só local, como é que eu dialogo com as questões para além da minha cidade e pensando na região metropolitana? Ontem mesmo a gente estava no IFMG Santa Luzia discutindo a criação de um parque inicialmente chamado São Bené, ou Mata do Raul, que está ali em Santa Luzia, mas que a gente já está fazendo esse esforço de pensar que é essa proposta que já tem sido discutida na região metropolitana, sabe, Samuel, de pensar em outras centralidades. Eu não sei quem aqui pôde participar da discussão do macrozoneamento da região metropolitana, que a gente pensou em outras centralidades que diz respeito, que outros lugares, do ponto de vista histórico, cultural, turístico, ambiental, enfim, eu posso citar na região metropolitana para sair do gás de sempre e poder proporcionar um desenvolvimento ambiental, ecológico, cultural para outras áreas. E o parque lá, por exemplo, para nós é isso. Para além de ser uma questão pontual de uma região de Santa Luzia, como é que ele dialoga com essa proposta do macrozoneamento? Como é que ele propõe com essa ideia da trama verde-azul, que é essa ideia de conjugar as questões ambientais com outras políticas públicas necessárias. E aí o diálogo com o outro, apesar de, no primeiro momento, se pensar na questão de Santa Luzia, mas já de fazer uma interface, não, é uma questão de Santa Luzia, mas que tem uma interface com outras pautas da região metropolitana. Então eu me sinto com essa tarefa, sabe? No momento de estar fazendo uma pauta que é de Santa Luzia, mas como é que ela dialoga com outras questões? Como eu posso também falar e trazer um lamento sobre a questão do MOVE na região metropolitana. E como esse nosso governo não tratou da forma como deveria tratar uma questão que está, assim, enfim, dificultando o acesso da população da região metropolitana a vários direitos. De novo, o que a gente tem assistido é que o MOVE, ele está a serviço do grande capital, da ideia do transporte que é só para levar a força de trabalho para o espaço de trabalho, e que ele não está a serviço da gente acessar outros direitos. E que infelizmente nosso governo tem respaldado isso, ou tem sido omisso. Porque eu falo, eu já cansei de fazer a conversa diplomática. Eu estou querendo queimar opinião, apesar que queimar opinião é anticológico, né? Mas queimar outra coisa, porque o diálogo diplomático se esgotou. Não dá. E aí o MOVE está a serviço das grandes empresas, para pensar nessas pautas metropolitanas. O Geraldo traz esse desafio, né? E que Marília já falou bem bacana,
que no primeiro momento as questões da comunidade LGBT, mulheres, negros e negras, ficou encaixotada na questão identitária, mas ao mesmo, olha, eu acho que tem um acúmulo aí, uma caminhada, que já está extrapolando essa questão só da estética, de uma questão identitária, mas que dialoga com as questões da relação capital e trabalho, sabe, assim, e lá nos nossos lugares, eu percebo muito isso, assim, eu acho, quando a gente acompanha a discussão das juventudes do hip hop, que tem a questão identitária, mas está dizendo desse lugar, né? Está dizendo dessa luta de classes, eu acho que isso está colocado também. Mas é claro, é um grande desafio, sabe, Magela? Como é que a gente extrapola? Mas eu percebo que já tem, e mesmo a discussão de vários coletivos de mulheres, que isso está muito nítido, né? Que essa interface, luta de classes, a questão racial e a questão de gênero está colocada. Não é à toa que a gente está falando o tempo inteiro. Eu não estou falando, eu estou falando de uma questão que atinge todas as mulheres, mas que as mulheres negras têm vivenciado de uma forma muito mais violenta. O número de assassinatos de mulheres negras, feminicídio negro é muito maior do que das outras mulheres. Então eu acho que tem aí um acúmulo, uma maturidade de perceber essa interface com outras questões que a gente precisa considerar. E por fim, quando o Nilton, meu companheiro, eu sou conquistada da rede municipal, já fui da rede estadual em Santa Luzia, estou aqui na rede municipal em BH, apesar de estar licenciada. E aí a pergunta final que você faz, como fazer política de mulheres nessa atual conjuntura, e aí casando com o desafio que a Marília coloca, como é que eu falo de feminismo com as mulheres populares? E aí em Santa Luzia eu tenho esse alento, sabe o alento que você estava dizendo, sabe? Porque quando a gente, por exemplo, recentemente a Marília esteve lá conosco, discutindo a situação das mulheres vítimas de violência em Santa Luzia, as protagonistas são mulheres populares, aquelas que participaram e participam de vários grupos, de vários coletivos suscitados pelas políticas de prevenção à criminalidade, das mulheres que estão segurando na unha a pastoral carcerária e outras tantas causas, sabe? São elas que estão dizendo, olha, é necessário um espaço, um centro de referência da mulher, é necessário um lugar para essa mulher vítima de violência. Então em Santa Luzia, eu percebo que ainda que com todos os problemas, e nós temos problemas locais gritantes, a nossa prefeita está presa, nós tivemos vereadora presa, ou seja, mulheres que estão no espaço do poder, dando meio, não sei se eu posso dizer isso aqui, um contra-testemunho, sei lá, ou fazendo a gente pensar, poxa, o que significa a gente acessar esse poder, né? Nós mulheres, mas enfim, mas ao mesmo tempo as mulheres e os movimentos populares trazendo pra gente, assim, uma bagagem e uma munição muito interessante para a gente fazer esse contraponto. Então é isso, assim, como fazer essa política mulheres nessa atual conjuntura, ainda que a gente não tenha um governo federal, como a gente já teve em outros momentos, garantindo políticas públicas como a Casa da Mulher Brasileira, enfim, tantas de outras coisas, mas tem uma mulherada que não está deixando a bola cair, não, peraí, nós vamos resistir. Então é isso que também tem deixado a gente nesse processo de esperança e de atuação. Obrigada. Vamos então para o nosso segundo bloco de perguntas. E aí a gente quer lembrar, pedir, né, realmente para quem for fazer a pergunta, tentar ser objetivo, porque o nosso tempo, a hora já está avançando, e vamos tentar fazer uma pergunta assim, em tempo de 1 minuto por pergunta, tá ok, pessoal? Então agora, primeiro eu vou chamar a Dora. Isso já são 9h30, gente. Então, queria cumprimentar a Suzana, a Marília e me dirigir às duas, né? Mas primeiramente a Marília, com uma observação do seu mandato. Eu acho que é muito importante que um mandato de uma mulher faça o trabalho que a Marília está fazendo. Ela é um mandato que trouxe a pauta, digamos assim, integralmente, né, a pauta das mulheres. Todas as questões estão sendo abordadas nas audiências, né, nos debates, e
E isso faz toda a diferença, né? A gente ter uma mulher que, além de ter a sua própria, a gente tem a própria representação da mulher no poder, é essa mulher que tem esse compromisso, né? Que é essa, digamos assim, o nosso grande desafio de transformar esses espaços, né? Então eu queria perguntar para a Marília, assim, colocar no seu tempo aí, destacar um pouco mais o resultado desse trabalho. Já, como você está percebendo, né, em termos até de desdobramentos, em termos de política pública e de outras iniciativas, né, de empoderamento, que você pudesse detalhar um pouco mais, porque é um trabalho que necessariamente nós temos que conhecer mais profundamente, acompanhar e apoiar. E também para a Suzane, né, perguntar o que ela tem conseguido fazer, né, no mandato nessa direção. Né? É isso. Obrigada. Então, a próxima pergunta é Marco Aurélio. Boa noite a todos e a todas, Marília, Suzane. Primeiro, a gente está aqui numa relação de amor. Quando discute o papel das mulheres, nós estamos falando de vida e estamos falando de amor. E eu digo que eu sou um homem privilegiado porque há 15 anos eu assumi rotineiramente funções normalmente atribuídas às mulheres. E isso para mim tem sido de uma riqueza muito grande, né? Cuidar do meu filho e assumir diariamente várias funções. E essa vivência de pai me permite reivindicar que nós, dentro dos movimentos, criamos espaços que viabilizem a vinda das mulheres, como, por exemplo, creche nos eventos. Eu acho que é uma luta que nós devemos ter, que congresso da CUT, congressos sindicais, congressos populares, nós organizemos espaços para as crianças, porque é a forma, e aí eu me permito que nós mães temos de, não é uma reivindicação, não é uma pergunta, né? É uma reivindicação no sentido de que coletivamente a gente pense sobre isso, porque a gente sempre fala, é preciso que a mulher participe, é preciso que a mulher participe. Mas como é que a mulher participará se nós coletivamente não criarmos meios reais que elas participem? Eu tenho conseguido participar muito intensamente, porque há 5 anos eu estudo tecnologia de informação. Então, em casa, cuidando da família, eu consigo, com live, com outras ferramentas, fazer a participação. Inclusive, em junho de 2013, eu sou diretor do Sindicato dos Advogados, usando o Facebook, em uma semana nós organizamos 1000 advogados para o plantão de habeas corpus. Mas isso é uma condição específica de eu ter me dedicado à tecnologia de informação. E mandar um abraço da Fatinha, Maria, Fatinha lá da Minas Caixas, vice-presidente do PT de Pouso Alegre. Ela mandou um abraço para você, especial para a Marília, a Damares Alves, lá de Contagem, a minha madrasta, a Hilda, que falou, que bom, Marco Aurélio, que você está lutando a nossa causa, né? E aqui eu quero render uma homenagem à Dona Ilka, minha mãe, descendente italiano, primeira mulher a se filiar ao Sindicato dos Metalúrgicos, BH e Contagem. Então, carinho para a Dona Ilka. Obrigado, Marco Aurélio. Gente, nós vamos pedir só um pouquinho da paciência de vocês, porque a gente está num ambiente bar, né? A ideia é justamente a gente ter esse contato, ter um espaço para a gente conversar e ter novas ideias e se organizar politicamente.
E daqui a pouquinho a gente já vai acabar e aí vai abrir um espaço, né, realmente para a gente bater esse papo, trocar essas ideias. Mas só enquanto as perguntas estão sendo feitas e as nossas convidadas respondendo, a gente pediu um pouco de paciência de vocês. Todo mundo, a gente vai ouvindo coisas que a gente fica com muita vontade de falar, e tem alguém do lado, e aí dá vontade de conversar, mas vamos ter um pouquinho de paciência para a gente manter o foco. E a próxima pergunta é da Letícia Palma. Ela não está aqui presente fisicamente hoje, infelizmente, por uma questão de saúde, porém ela mandou para a gente essa pergunta. Ela está assistindo pelo Facebook ao vivo. Não pôde vir, mas fez questão de acompanhar, está lá acompanhando tudo e inclusive de participar com a pergunta dela, que eu vou ler para vocês. Acompanhamos a trajetória e sabemos que a luta é multidimensional. Como está o espaço da vereadora deputada em discussões que envolvem implicações econômicas nas respectivas arenas? Essa é a questão dela. Quem entende? Então, como está o espaço da vereadora deputada em discussões que envolvem as implicações econômicas na respectiva arena, ou seja, vereadora, no caso municipal. Aí essa é a terceira pergunta do bloco. Eu vou devolver a palavra para vocês e depois a gente finaliza com o último bloco de perguntas. Começar então com as intervenções da Doro. Doro, quando a gente fez o planejamento desse mandato, mais nítido do que das outras vezes, assim, mais pé na porta, foi dizer que a grande prioridade nossa é a discussão de gênero e a questão das mulheres, sabe? Nos outros mandatos ficou ali, mas assim, eu acho que por tudo que nós estamos vivenciando, o acúmulo nosso, falou, olha, não tem jeito, agora isso é o nosso carro-chefe, né? Um dos carros-chefes, assim. E como eu falava no bloco anterior, a gente conta com um momento também que mulheres das classes populares, talvez não com tanta nitidez que isso é o feminismo, mas de falar assim, não, poxa, mas essa é uma pauta que a gente tem que colocar, esse lugar das mulheres de Santa Luzia. E aí também eu acho que a gente está muito mexida. Além do que nós estamos vivendo nacionalmente, eu também falava no outro momento, a gente estava sendo governada por uma mulher, a primeira prefeita de Santa Luzia. No ano passado ela assumiu pela morte do Calixto, né, o prefeito, e conseguiu a reeleição. E assim, super envolvida, eu acho que todo mundo minimamente deve estar aí acompanhando umas questões extremamente complicadas, e agora recentemente presa por estar sendo indiciada aí pela morte de um jornalista. Um pouco antes dela, a gente teve uma vereadora presa, no ano passado uma vereadora envolvida no que a gente chamou lá na cidade da máfia do lixo. Nossa, isso deu uma baqueada na gente, claro, né? A gente fala, nossa, como é que a gente sustenta um discurso, uma fala de que a gente precisa mais mulheres na política, porque a gente traz o diferencial, se essas mulheres, essas companheiras aí, companheiras no sentido aí da causa da questão do gênero, replicam, então nessa lógica aí da corrupção, do toma lá da cá, que a gente sabe que tem uma fundamentação nesse estado patriarcal, sabe? Mas aí traz, por um lado, baqueia, mas por outro lado, reforça essa nossa tarefa de fazer um outro discurso. Que a gente quer, assim como eu dizia, um corpo trazendo uma narrativa nesse espaço, mas não essa narrativa, né? Não essa defesa, que seja outra, que a gente acredita. Essa que a gente da esquerda acredita. Então, nesse momento, essa pergunta que você faz, o nosso mandato tem se organizado para essas causas. Então, a questão da mulher vítima de violência no município, a questão de uma maior visibilidade das poucas mulheres que somos no espaço legislativo. Éramos 3, agora somos 2, estamos na mesa diretora,
como secretária, que é um lugar sempre histórico, né? Que a gente parece que a gente só sabe lidar com a escrita e nunca com a questão da decisão. Mas fazendo essa fala, ainda que ocupando o lugar da secretaria, mas aproveitando esse lugar para fazer um discurso, inclusive da mesa diretora e qualquer representatividade naquele espaço do legislativo, né? O Marco Aurélio falava dessa preocupação que a gente foi deixando de lado, de garantir os espaços de creche nos nossos encontros. Algumas atividades que a gente tem feito em Santa Luzia, a gente tem retomado isso também. O PT nem tanto. Mas, por exemplo, recentemente a gente fez um fórum comunitário sobre a questão da situação das mulheres vítimas de violência, e isso a gente não abriu mão. Falou, olha, se a gente não conseguir garantir, parece uma coisa mínima, né? Mas que a gente foi deixando de lado assim, e que se a gente não fizer isso, como é que a gente garante? Moramos eu e Elis. Eu tenho que rebolar para dar conta, por mais que ela tenha um pai presente, a gente não é um casal, mas é um pai presente, mas ainda é naquela perspectiva, que é isso também, né? Um outro lugar que eu fui percebendo, os nossos companheiros de esquerda ainda não avançaram, não, ainda naquela perspectiva da ajuda, que o protagonismo, o cuidado com a criança é nosso. Aí, Marcelo, você ainda, infelizmente, é uma das exceções. Porque a companheirada de esquerda ainda tem o mesmo discurso, a mesma prática. A tarefa é nossa, a gente que se vira para organizar. Então eu tenho que rebolar muito para conciliar esses papéis todos, né? É bem complicado, 5 minutos. Então, de dizer isso, e bacana homenagem à sua mãe, a minha mãe também é alguém extremamente importante para mim nesse processo. E aí a discussão da Letícia, Letícia, quando você fala dessa discussão econômica, eu acho que a gente pode falar da discussão econômica, da discussão de política urbana, da discussão de várias áreas estratégicas, que nós não conseguimos ter esse espaço de intervenção ainda, né? E aí no espaço legislativo municipal, o que eu tenho tentado cavar muito, assim, ter esse protagonismo, ou ter um processo de intervenção, é no ciclo orçamentário. Que a gente sempre tem um lugar renegado também, parece que a gente não tem compreensão e capacidade, né, Santuza, de fazer isso. Mas que a gente está lá, olha, aliás, é uma coisa que eu acho que eu consegui acumular, de fazer essa intervenção nesses momentos da discussão do ciclo orçamentário na Câmara, seja no PPA, seja na LOA, seja na LDO, que muitos companheiros lá, muitos colegas, aliás, não tem nenhum acúmulo, não tem nenhum interesse em de fazer uma intervenção, seja do ponto de vista das nossas pautas, da questão de gênero, de mulheres, mas de uma forma geral para a cidade. Então, uns 5 minutos terminaram, mas dizer que com muita dificuldade na Câmara, que é um espaço também com muita restrição, a gente tem um esforço o tempo inteiro de buscar fazer com que o ciclo orçamentário ele tenha a discussão que é prevista na legislação, através de audiência pública, que é com participação popular, e de não ser só uma peça fictícia, mas que ela reflita o que é o planejamento da cidade. Então é um lugar que é árido, nunca a gente foi preparada para ele, mas eu me desdobro para fazer essa intervenção. Quero pelo menos responder 3 questões, então vou ser bem rápida. Eu não respondi uma questão que o Samuel colocou, mas eu gostaria apenas de pontuar. Nós estamos vendo um desmonte muito grande do Estado do Bem-Estar Social, com a redução dos direitos ou a eliminação de direitos sociais, mas além disso, a gente está vendo o Brasil ser leiloado em toda a sua riqueza, né? Há poucos dias atrás, a gente viu a iniciativa do golpista em relação à reserva Renca na Amazônia, né? A gente está vendo também iniciativas como a tentativa de privatização das nossas estatais, a CEMIG, são os bancos públicos, o pré-sal. Então, além do desmonte dos direitos, do bem-estar social, nós temos hoje a soberania do nosso país podendo ser muito comprometida com essa venda do Brasil para os estrangeiros. Você colocou a questão da água, né? E eu coloco toda essa questão da riqueza que o nosso país tem. Então, apenas para não ficar sem uma resposta. A questão que a Dora colocou, vou citar também rapidamente.
a minha atuação tem sido, eu sou uma pessoa que tem um espírito muito executivo e de realização, vem do executivo. Então, o legislativo para mim não é apenas um espaço de denúncia, de debate, eu quero resultado. Então, todo lugar que eu atuo, eu procuro, com as nossas ações, melhorar a vida das pessoas. Então, eu vou citar exemplos, né? Orçamento. Se fosse apenas pela questão dos deputados, certamente nós não teríamos aprovado nesses anos todos. Eu fui presidente da Comissão de Participação Popular, então a gente dirigiu muitos recursos, como por exemplo para a Casa Tina Martins, como por exemplo para a Patrulha Militar de Combate à Violência das mulheres, que atinge as mulheres. Então a gente disputa orçamento público para as políticas públicas para as mulheres, né? Além disso, eu me envolvi, por exemplo, na questão que todo mundo deve acompanhar, que era a retirada compulsória dos bebês das mães em estado de vulnerabilidade. A nossa estratégia foi intermediar essa questão junto aos tribunais, Ministério Público e Tribunal de Justiça, o que fez com que também a nossa ação fez com que eles recuassem da normativa que permitia o abrigamento compulsório. É claro que existiu luta, que existiu pressão social, mas a nossa atuação no Legislativo foi no sentido de pressionar o Judiciário para retirar a normativa. Enfrentamos, por exemplo, a questão do assédio moral e sexual. E, só para vocês terem uma ideia, o assédio moral, ele é regulamentado no Executivo, é regulamentado no Judiciário, mas não é regulamentado no Legislativo, que é quem aprovou a legislação estadual que pune o assédio moral. Então agora nós estamos dando esse enfrentamento. Hoje, inclusive, foi nomeada a Comissão de Trabalhadores do Legislativo, encarregados de elaborar uma proposta de regulamentação do assédio moral no Legislativo mineiro, né? E a última questão, a Comissão de Mulheres, também uma conquista nossa, e nós perseguimos, né, a questão da aprovação da PEC 16, que é uma PEC, um projeto de emenda constitucional que garante pelo menos uma mulher na mesa da Assembleia. Não é questão de voto, é questão de visibilidade, é o simbolismo que isso tem no principal posto de comando da Assembleia, que é só composto por homens, e o fato de você garantir pelo menos uma mulher, em primeiro lugar, denuncia a subrepresentação das mulheres, porque somos apenas 6 em 77. Segundo lugar, qualifica a representação minoritária que nós temos na mesa da Assembleia. Então, ela cumpriria um papel duplo. E olha, nós pautamos durante 6 meses na pauta da Assembleia. Toda vez que ia pautar, não tinha quórum. Teve um dia que eu falei só para as cadeiras para defender a PEC 16, porque não tinha quórum para ser aprovada. Então é uma luta importante. Eles resistem em não aprovar, embora todos eles sejam favoráveis às lutas das mulheres, às pautas das mulheres, mas só para disputar o voto feminino, porque para defender os nossos direitos, de jeito nenhum. Por isso que é importante ter mais mulheres na política também. A última, para responder o Marco Aurélio, eu até comentei aqui com a Suzane. Antigamente, a gente não fazia reunião da CUT, reunião de sindicato, reunião de sem ter creche. A gente destacava as mulheres, hoje a gente parou com isso, precisa voltar. Porque muitas mulheres não vão às nossas reuniões, porque os meninos ficam chorando, porque ela não sabe se cuida da reunião ou se cuida dos meninos. Então eu acho que a gente tem que voltar, né? Voltar a ter parquinho, é isso aí, ó. A intervenção foi bem oportuna, né? Então, gente, vamos para o nosso terceiro bloco de perguntas, o último, infelizmente,
conforme o debate vai caminhando, né, as pessoas vão querendo participar, mas a gente tem que limitar, até por causa do horário também. Então, a próxima pergunta agora é o Silvio Davi. Silvio. Boa noite a todas e a todos. Hoje eu estou muito feliz, né? Duas ex-colegas, né? Nós estamos encontrando aqui. Suzane, lotada na Escola Pedro Guerra, Mantiqueira. Marília foi nossa colega da psicologia do UFMG. Então a gente fica feliz de ver, né, o sucesso dessa luta de vocês. Então, dentro desse campo aí, nós estamos discutindo as mulheres. Eu me lembro há 5 anos atrás, quando, né, conversando com a Suzane, convidei ela para ser coordenadora lá do Mantiqueira, da Escola Pedro Guerra. Aí uma mulher, coordenadora num espaço onde, complicado, né? Teve assim já, entre os professores, entre a comunidade, mas uma mulher nesse cargo aqui para ajudar, né? Meio perigoso você colocar alguém, tinha que ser um homem para poder estar dando de advertência, para poder estar colocando limite. Então a gente já via aí aquela receio, né, do feminino ocupar o espaço dele. E ela mostrou totalmente o contrário, uma pessoa que deu conta do recado, foi capaz, foi além da expectativa. Lembro muito bem quando ela começou a trabalhar com os jovens alunos, com o Grêmio Estudantil do Pedro Guerra. Ela reunindo, né, Suzana, lá conversando, debatendo, conscientizando. Então a gente vê da importância desses jovens nessa política futura. Aí eu vou vir com a minha pergunta, que é o seguinte, né? Vocês, enquanto representante nossa aí do Parlamento Legislativo, quais são as ações que vocês têm feito em prol dessa juventude, trazendo-as, né, para uma conscientização política? A gente está vendo aí o descrédito da comunidade, da população, esse jovem que está vindo, um futuro eleitor, né? O que vocês estão fazendo em prol disso aí, dessa mudança que eu acho que é importante? E outra coisa para fechar, né, concluindo, a gente está vendo na Câmara Municipal, está tendo o movimento da escola sem partido, né? O pessoal da bancada, evangélica principalmente, ali por debaixo dos panos, a gente está vendo que eles estão querendo implantar essa política com outra nomenclatura. A gente sabe que a escola sem partido é um caos que vai vir por aí. E vocês, qual o posicionamento de vocês em relação a essa situação também? Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Vamos agora, a próxima pergunta vai ser da Marcela, e reiterar o pedido de tentarem ser objetivos. Obrigado. Então, gente, boa noite. Difícil fazer perguntas objetivas, porque é importante a gente se posicionar um pouco e às vezes tem que se apresentar. Mas eu acho que vai dar certo. Então, meu nome é Marcela Menezes, sou de Neves. Então é muito importante para mim estar nesse espaço que fala sobre a região metropolitana, né, aqui em Belo Horizonte. Eu, junto com uma galera aí, tenho definido que eu participo só de espaço ou na metropolitana ou sobre a metropolitana, porque, enfim, Belo Horizonte tem uma organização, né, já que caminha e tal, e a gente precisa pensar a partir das periferias, né? E então eu vou falar duas coisas e aí caminhar para as perguntas, que é muito importante. Primeiro, eu me sinto muito representada por essas duas mulheres que estão aqui, e nós somos muitas, né, dentro do PT, dentro dos espaços que a gente está, mesmo às vezes a gente sendo minoria em números de garrafinhas, que, enfim, são constituídas, a gente sabe como. Mas nós somos muitas, a gente se encontra em vários espaços, em todos os espaços as pessoas nos reconhecem, a gente se reconhece, e isso é muito importante mesmo, né? Isso acalenta, isso, enfim, leva a gente a seguir. Uma coisa que foi colocada sobre essa questão de ser mulher na política, independente de ser institucional, de ser no serviço público, de ser nos movimentos sociais, é expor a nossa vida mais íntima, né, para o espaço público, coisas que não tem nada a ver. É topar que isso seja exposto, é topar que a gente seja perguntado se a gente é casado, por que a gente mora sozinho, por que a gente fica no bar até tarde, por que a gente bebe cerveja, por que a gente viaja sozinho, por que a gente está sempre sem companhia. Tipo assim, é insuportável, né? Com quem a gente dorme, quem vai na nossa casa.
Isso todos os dias é sim um desincentivo e é um peso gigantesco para que a gente não participe da política, e mesmo assim a gente resiste. Então eu me sinto representada nessas mulheres e nessas que estão nas mesas aqui. E aí depois que vai levantar a pergunta, vocês falaram também dos espaços de diálogo mais amplo. Eu sou também do Partido dos Trabalhadores lá de Ribeirão das Neves. E, enfim, a gente segue construindo, mas a gente constrói com outras esquerdas, a gente constrói com movimentos, a gente quer construir esse movimento mais amplo, reinventando a política, entendendo que a gente precisa construir nos espaços em que a gente está, né? Não só nas universidades, não só no centro de Belo Horizonte, que é interessante os movimentos, mas que às vezes discute mobilidade, podendo ir de bicicleta para a reunião, né? Em Neves, na Santa Luzia, em Contagem, em Neves são 3 regiões que a gente demora 2 horas e gasta R$15 para chegar no lugar. Então não dá para reunir e pensar mobilidade para ir de bicicleta. É um outro contexto. Então a gente precisa estar nesse lugar para discutir. Pensando nisso, então, levantando a pergunta, como pensar e fazer a integração dessas pessoas que estão discutindo a metropolitana, sabe? Como a gente pode se encontrar se tem gente que trabalha no horário normal, mas demora 6 horas de transporte, tem gente que só trabalha à noite, tem gente que trabalha fim de semana. Como que a gente se organiza enquanto partido, enquanto organizações de esquerda, enquanto metropolitana, para discutir plano diretor, para discutir mobilidade, sabe? A gente tem dificuldade até de se ver, né? Mas como fazer isso, assim? E outras, né? São perguntas coletivas ali da mesa, da Érica, da galera ali. Como que os mandatos estão a serviço e pautando políticas públicas para as mulheres negras? E depois, mais direto ainda, para colocar vocês na forca mesmo. Suzane, você é candidata ao Executivo em 2020? Marília Campos, você é candidata, pré-candidata a deputada estadual no ano que vem mesmo, é isso? E como romper com a velha política em Santa Luzia e na região metropolitana, porque Neves passa exatamente pelo mesmo problema que Santa Luzia e outras cidades estão nesse jogo também. É isso. Obrigado. O último bloco é para esgotar. O último bloco tem 3, 4 perguntas em uma. A gente queria agradecer. Queria agradecer também o João Bosco, que está acompanhando a gente pela internet, mandou um abraço. Obrigado pelo apoio. João da Locadora, né? Tá sempre apoiando a gente aqui. Não pôde estar presente, mas está lá na rede social acompanhando também. Lá de Natal, ele está vendo aqui o nosso evento. Lugar ruim, bem ruim. A gente sente muito, lamenta muito por ele. Mas, e pedir também para o pessoal, quem está vindo a primeira vez, quiser ajudar a gente na divulgação do movimento, dos eventos, pode dar o telefone para o Saulo. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente conversa justamente sobre as divulgações, sobre a organização do evento. Todo mundo que puder, tiver uma opinião, quiser contribuir, a gente está bem aberto para isso, viu, gente? Então pode deixar o telefone com o Saulo ali no balcão e participar do grupo. Não, peraí. Vamos passar agora para a última pergunta para fechar o bloco, que é a Andréia. Saulinho, deixa eu... Bom, boa noite a todas e a todos, né? Eu sou Andréia Canguçu, sou da Executiva Estadual do PT e agora, como a Suzane falou, estou pleiteando aí a vaga secretária de Mulheres do PT, né? Bom, a minha pergunta, como a Marcela falou, a gente tem que fazer uma contextualização primeiro para chegar na pergunta, né? A minha pergunta é mais sobre a participação das mulheres mesmo, né? E como é que a gente faz após o golpe, né, e após tudo que a gente sofreu com o golpe e as consequências agora que vem punindo mais severamente as mulheres por conta da questão da Previdência, a questão trabalhista e a questão da reforma política também, como é que nós vamos fazer, nós mulheres que já estamos pouco representadas nos espaços de poder, nos espaços que ocupamos, né, como na Assembleia somos só 6 mulheres
em 77, como as nossas representantes na Câmara Federal também de Minas, que são só 5 em 53, nossas prefeitas são só 63 prefeitas no total de Minas, né, de 853 municípios. Como é que nós, mulheres, vamos fazer após essa proposta que tem, né, a proposta da reforma trabalhista e a proposta da Previdência e principalmente a reforma política, colocar, se for aprovado o distritão, com certeza não vai ser cumprida a cota de 30%. Nós vamos ficar cada vez menos representadas. E eu vejo na sociedade assim, o que vem de nós mulheres efervescendo em todos os espaços, principalmente após o golpe, né, que a gente tem uma força de mobilização, a gente esteve nas ruas, a gente esteve participando de todos os atos para que não acontecesse o golpe, mas aconteceu, e nós continuamos nas ruas também para poder tentar restaurar os nossos direitos. Então, como é que nós vamos fazer com essa reforma? Será que nas próximas eleições nós vamos conseguir manter a nossa representação? Nós vamos conseguir ampliar a nossa representação para mulheres que estão nesses movimentos, para mulheres que estão participando desses movimentos de resistência, né? Nós vamos ampliar, porque não basta ser apenas mulher, tem que ser mulheres comprometidas com as nossas causas, tem que ser mulheres comprometidas com as lutas feministas. Então, será que a gente vai conseguir colocar essas nossas mulheres para serem candidatas? Como é que nós vamos resistir a essa reforma? Como é que nós vamos conseguir participar mais, ter mais mulheres atuando assim como vocês estão, e a gente se sente representada em vocês, como a Marcela falou, pode ter certeza, quanto mais mulheres a gente vê lutando pelas causas, a gente sente mais forte para poder lutar também. Então a minha pergunta passa por aí: nós vamos ser massacrados, nós vamos ser engolidas por esse processo, nós vamos reduzir, vamos ter uma pressão forte em cima de nós e vamos reduzir a participação das mulheres no espaço? Ou nós vamos conseguir superar isso daí e ser mais resistente, né? Olha, eu não vou responder tudo, então vamos lá. Vou começar pela Andréia. Olha, eu vejo com muito otimismo essa organização, mesmo que segmentada, que está existindo muito, forma organização de tudo quanto é jeito, né, gente? E, em particular, todos os lugares agora criam coletivo de mulheres, né? Isso é um bom sinal. As mulheres estão se organizando, seja provocadas por algum fato específico no local de trabalho, né? Lá na Assembleia mesmo tem coletivo de mulheres e está se organizando para discutir o assédio, para discutir os direitos, e isso eu estou vendo esse movimento em muitos lugares. Então você pergunta, né? Por onde que passa para a gente discutir o avanço? Eu acho que passa por a gente se organizar em espaços próprios de mulheres. Nós não podemos abrir mão da organização específica das mulheres para lutar por igualdade, para lutar contra a discriminação. E acho que a gente tem que disseminar mais a cultura da solidariedade entre as mulheres. Mexeu com uma, mexeu com todas, porque nos incentiva muito a guerrear entre nós. E eu acho que essa questão da sororidade ou da solidariedade é fundamental que a gente dissemine essa cultura, né? A questão dos jovens, eu vou falar uma coisa, vocês poderão rir, sabe? Mas eu acho que é uma questão importante. Eu que já estou podendo aposentar, eu falo que eu continuo na luta, pelo menos por uma razão. Claro, tem muitas, né? Mas pelo menos por uma razão. Porque a gente tem que dar exemplo para essa juventude que a gente tem que lutar. A gente que foi criado na resistência, na luta, e essa moçada que está vindo, né, que pegou muita coisa com berço de ouro, né, com as conquistas já garantidas por nós temos, né, Divaldo? Então nós temos que continuar com esse comprometimento para dar exemplo, porque é pelo exemplo também
que a gente educa. Então eu acho que essa questão, a principal questão hoje que a gente pode fazer para os jovens, pelos jovens e com os jovens, é para a gente continuar lutando por um mundo melhor, né? Mantendo as nossas convicções, mantendo a nossa presença, porque o jovem hoje acha que tudo é o virtual, não é? É a comunicação só virtual, e a comunicação ela deve ser virtual, mas ela tem que ser presencial para disseminar essa questão de ter relações que se pautem pelo conflito, né, entre as pessoas, pela relação entre as pessoas. Então eu acho que a gente tem que, além, obviamente, de lutar por políticas públicas que não deixem o jovem sem essa perspectiva de que ele tem que lutar por um futuro. Porque hoje tiram muita esperança da política, nos políticos, e a gente tem que passar cada vez mais essa questão para os jovens. Eu basicamente o que eu tinha para falar era isso. E concluindo, só dando adeus agora? Pode falar? Adeus, despedida? Agradecer. Bom estar aqui, né? Sentindo um pouco assim esse debate informal, mas eu acho que inclusive o meu partido, para oxigenar, ele precisa pegar um pouco dessa informalidade, desse processo de participação, do debate político, sem estar necessariamente vinculado à disputa de poder e de cargos, porque eu acho que se tem uma coisa, André, que o nosso partido perdeu, é de que a gente tem que fazer debate político independente se a gente está disputando cargo, posição, não é? Porque o espaço do debate político é que faz as pessoas se agregarem, se organizar, se mobilizar e formar novas lideranças. Então, muito obrigado pelo convite, espero estar... E sobre 2018, eu desejo continuar no lugar onde eu estou, né? Porque eu quero me consolidar, né? Eu quero finalmente dizer o seguinte: eu tenho um legado muito da minha experiência de prefeita. Até hoje as pessoas me chamam de prefeita, Eu acho legal isso, né? Mas eu também quero ser chamada de deputada. E acho que como deputada, eu estou em estágio probatório ainda, mas eu tenho trabalhado para fazer a diferença. E trabalhado muito. Então eu quero, né, continuar neste lugar para me consolidar como uma referência do Legislativo Mineiro também. Obrigada. Começar aqui tentando dialogar com as indagações do Silvio. Nossa, Silvio, cadê você? Que bom estar aqui, né? Nosso diretor lá da Escola Municipal, Pedro Guerra, que tem um vínculo afetivo. Manda um abraço para a Valquíria e toda a turma. É um espaço muito importante para a minha trajetória também. E ele retoma essa discussão que a gente faz desses lugares históricos, né? Sociais, da divisão dos papéis sexuais que nos foi colocado, e como se a educação, assim como algumas questões relacionadas ao cuidado da saúde, dos nossos familiares, sempre coubessem a nós. E para mim, eu sou muito convencida de que a nossa classe de educadores e educadoras, ela vivencia todo esse processo de desvalorização salarial, de condições de trabalho assim, subhumanas quase, que perpassa por uma questão de gênero, né? Porque como somos nós, mulheres, a maioria que compõe a classe dos trabalhadores profissionais e das profissionais da educação, há um sucateamento da categoria muito por causa disso. Porque se a gente comparar com outras categorias, que na sua maioria são compostas por homens historicamente, a valorização salarial, enfim, toda é diferenciada por isso, porque a gente ainda está lá
como já dizia um outro governador nosso, né, no processo de greve, o problema das professoras do Estado é porque elas são mal casadas, não é isso? Então a gente ainda vivencia, né, Silvio? Isso, assim, então quando a gente vai exercer alguns cargos, como de direção, coordenação, a gente ainda é colocado contra a parede e sendo assim, sempre questionado se a gente dá conta por causa disso, né? Então é interessante quando ele traz isso. E aí, claro, a gente tem que estar o tempo inteiro essencialmente contra a escola sem partido, que é uma falácia, que na verdade é uma escola que defende um formato, uma proposta partidária, que é de nos amordaçar enquanto educadores e educadoras. É uma outra proposta de educação que não é essa que a gente da esquerda de fato defendemos, né, que a gente defende. Então é uma luta constante. E quando você pergunta pra gente como é que tem sido esse diálogo com as juventudes, lá em Santa Luzia, a gente tem tentado manter com esse diálogo. Ano passado, a gente teve algumas escolas, como a escola que a Érica trabalha, Itamar Franco, que foi resistente e exemplar nas ocupações das escolas, né? Mantendo contato com os estudantes e as estudantes que fizeram parte desse processo, que foi muito bacana e pedagógico para eles e elas. O IFMG, então, e principalmente, essencialmente, as expressões culturais que têm como protagonista essas juventudes. Então é por ali também que o mandato tem mantido essa interlocução para a gente não romper isso que é extremamente necessário, que é esse diálogo com as juventudes, né? Enquanto educadora, mas pensando que a educação vai para além do espaço escolar. A gente mantém o diálogo com a categoria, inclusive, seja da rede municipal e da rede estadual, mas compreendendo e defendendo uma concepção de educação, que vai para além do espaço escolar. A cidade toda tem que ser um espaço educativo, né? Seja as praças, associações, movimentos culturais, a Câmara, enfim, as escolas, todas como espaços educativos. Marcela, ai mulher, a gente tem que te ver ainda lá na Câmara, assim como a Érica, né não? A Érica, a Luzia e a Marcela e Neves, a gente tem umas coisas muito parecidas, que é essa construção da nossa identidade e do nosso sentimento de pertencimento, né? E Neves, talvez em alguns aspectos, assim, a situação é mais crítica quando a gente pensa uma cidade que é construída ao redor dessa lógica aí dos presídios. Como é que isso marca de uma forma, enfim, muito fundante a percepção de quem mora em Neves, né? E aí quando ela retoma essa questão da nossa construção com as outras esquerdas, Marcela, é essencial mesmo. Agora, como viabilizar essa discussão da região metropolitana do ponto de vista prático, é uma coisa que a gente está em disputa, em construção. Pensando no nosso... Aí eu vou puxar um pouco para o nosso terreno, que é o Partido dos Trabalhadores. A nossa micro-regional, que é a micro-calcária, eu posso dizer que é uma das poucas que existe nessa estrutura e que engloba quase 23 municípios aqui do vetor norte, inclui Neves, inclusive, que a gente tem feito esse processo de construção, de garantir um espaço de fala das experiências partidárias dos movimentos sociais nesses municípios, sabe? Mas a gente vai ter que bater cabeça. A gente tem uma pessoa assim, puta, nossa, gente, a Adriana, de Vespasiano, poxa vida, pra gente, ela é a cidadã metropolitana, é impressionante como é que ela faz essa discussão, como que ela faz a região metropolitana é uma coisa impressionante, né? Então, como é que a gente faz essa discussão das mulheres negras? O nosso exemplo mais recente, lá em Santa Luzia, inclusive contando com a participação da Marília, foi pensar essa situação das mulheres vítimas de violência e sempre ressaltando que lugar é esse das mulheres negras, né? Com aqueles dados que eu disse, mas a gente tem que avançar. Se esse ano já tiver eleição municipal pela situação da prefeita, o PD tem candidatura e eu estou colocando meu nome. E aí casa com a fala da Andréia, inclusive fazendo confronto com o governo estadual. O que é isso, né, Andréia? Sabe, dialogando com o que você está falando? Olha, é muito complicado.
complicado. A gente tem que confrontar com o nosso próprio governo, que pelo menos lá em Santa Luzia tem respaldado historicamente pessoas que não têm uma trajetória de esquerda do PT, e nesse momento tem respaldado alguém até fora do PT, e se precisar nós vamos contra o nosso governo em nome dos nossos ideais de esquerda, em nome do ideal da cidade e do Partido dos Trabalhadores, que é trabalhador. Que coisa boa! Obrigada, meninas. Eu queria muito assim agradecer de verdade, em nome do Terça Esquerda, mas em nome de cada um cidadão e cidadã aqui representados, que estão assim ávidos por discutir política, ávidos por ver pessoas como vocês à frente, né? Nós sabemos que vocês são uma representação de múltiplas vozes, de múltiplos entendimentos, de múltiplas necessidades e urgências. Então, assim, obrigada. Eu queria agradecer também, né, a todo mundo presente, a Tu, que está lançando o livro dela, o Bruno Reoli também teve uma participação no FliBH aí, essa semana que passou. Eu não vou conseguir citar todo mundo, o Geraldo, o Magela vai dar um recadinho aqui no final. Colocamos aqui no vidro o Café com Patrus, que vai acontecer no inicinho da semana que vem. Eu queria divulgar já o nosso próximo encontro, para que vocês já anotassem, colocassem na agenda, que é dia 3 de outubro. A participação vai ser da sambista Aline Calisto, que é prata da casa. Aí vai ter música. Aí o Helena pia. Então, assim, 3 de outubro, terça-feira aqui, nesse mesmo horário, 7h13. A gente dá um tempinho para todo mundo chegar, para a gente começar a resenha. E eu queria deixar uma lembrancinha para vocês, com muito carinho, do Terça Esquerda, tá? É uma camiseta nossa aqui. E muito obrigada, meninos, meninas, todo mundo. Nós vamos servir um maravilhoso caldo de mandioca, que é, assim, cortesia da casa. Curim, obrigada, Fatinha. Delícia. Aí, ó, sempre. Não se esqueçam, gente, que essa programação acompanhar online é via Facebook. Então, assim, dá um like, dá uma força no Facebook lá pra gente. No Instagram também, quem prefere o Instagram como rede social, a gente costuma fazer transmissão. Então, assim, fiquem à vontade. Nós vamos fazer um sonzinho aqui agora, Unplugged, motherfucker. E vamos tomar um caldinho aqui da Nora Fatinha, que faz com o maior carinho pra gente. Então, assim, vamos trocar uma ideia. As meninas estão aqui agora pra chamar no particular. E muito obrigada a todos e até terça que vem.